Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Falando hoje, dia 21/3 de 2025, 21 de março de 2025, 21 horas e 7 minutos. Começando a nossa aula de hoje, sexta-feira, sextou, né? Toda sexta-feira, a nossa aula de discursiva, né? A gente tem a nossa proposta da semana, eu trouxe a proposta e trouxe umas dicas. Por quê? Porque eu quero ver se vocês conseguem, né, me entregar essa discursiva até no sábado à noite, se possível, tá? Até amanhã à noite, para eu poder fazer a correção no nosso aulão, tá? Que, se possível, vai ser das 7 às 11, se vocês, né, permitirem aí, se der tudo certo. Aí tem essa temática, né, da orientação normativa. Então, hoje eu vou dar as dicas de discursiva para vocês, tá? Como vocês podem começar, desenvolver, concluir, e depois a gente finaliza a atividade do currículo integrador da infância paulistana, que a gente parou na quarta, ontem não teve aula, e a gente finaliza aí o conteúdo hoje. Tem as perguntas, que se não der tempo de responder hoje, a gente responde amanhã. Tá certo? Então, eu trouxe aqui para vocês hoje, tá? A orientação normativa, a gente já teve essa aula segunda-feira, tá? Aí eu já coloco hoje o slide lá no grupo, e, né, que vocês vão escrever em cima desse conteúdo, tá? Então, tá aqui, ó. Eu já tinha colocado no começo da semana, o desafio da semana, tá? E a gente vai hoje dar umas dicas para vocês em como vocês poderem desenvolver essa temática aqui. Ó, a orientação normativa número 1 de 2013 enfatiza a importância da avaliação na educação infantil como um processo contínuo e integrado ao trabalho pedagógico, tá? Discorra sobre como as práticas de avaliação podem ser utilizadas para aprimorar o currículo e promover o desenvolvimento integral das crianças, considerando a concepção de criança como sujeito potente e a importância da participação da família nesse processo. Apresente exemplos de instrumentos e estratégias, certo? Instrumentos e estratégias de avaliação que podem ser utilizados para garantir a qualidade da educação infantil, evitando práticas classificatórias ou excludentes. Então, eu vou trazer aqui tanto minha dica de concurseira em como eu responderia essa pergunta, como dicas de língua portuguesa, né? Elementos de coerência, que trazem coerência textual, mas que fazem vocês lembrarem das palavrinhas mágicas, certo? Então, ó, primeiro, eu gosto de seguir o passo a passo do que está sendo perguntado, do que está sendo do que eles estão da proposta, né? Então, aqui, eu gosto de ler ali, linha por linha, né? Então, eu costumo fazer assim, ó. Eu vou até aqui, ó, o ponto. O que está perguntando? O que está falando aqui, ó? Ó, a orientação, né? Ó, eu separar por partes e ir respondendo por partes, que eu acho que fica muito mais fácil, tá? Do que você misturar as coisas, do que você pegar uma coisa que eles colocaram no final e colocar no começo, sabe? Misturar os assuntos. Então, se você tentar, isso aqui é dica de concurseira, como a concurseira, né, que já faz concurso há mais de 20 anos, responderia isso aqui, tá? Então, ó, primeiro eu vou separando aqui por parte, tá? Então, lá no dia, você grifa, você risca, né? E separa aqui, ó, que eu acho que fica mais fácil para você poder entender o que fazer. E segue aqui o roteiro, né? Segue aqui o roteiro, ó. Normativa número 1 de 2013 enfatiza a importância
da avaliação na educação infantil como um processo contínuo e integrado ao trabalho pedagógico, né? Primeiro, entender o que é isso, né? Enfatizar a importância da avaliação na educação infantil, porque é um processo contínuo e integrado ao trabalho pedagógico. Porque a avaliação da educação infantil ela acontece ao longo do processo. Ela não acontece nas datas finais, ela não acontece só na apresentação, ela não acontece só lá como um produto final. Ela ocorre através do processo. Então, o que você pode fazer, por exemplo, logo de cara na introdução? Pegar a primeira parte e desenvolver um pouco melhor. Ele já está te dando a dica. Aí você vai pegar e desenvolver um pouquinho melhor. Calma que está tudo escrito, tá? Eu estou só te falando como eu, Leila, concurseira, organiza a mente para poder responder a pergunta. Então, aí, essa primeira parte, eu já pego ela, aproveito que está aqui e desenvolvo melhor. Fala a mesma coisa em outras palavras. Certo? Vocês vão ver que eu coloquei ali, tá? Fique tranquilo. Aí depois, discorra como as práticas de avaliação podem ser utilizadas, né, para promover o currículo, para aprimorar o currículo e promover o desenvolvimento integral das crianças, né? Nisso tudo considerando a concepção de criança como sujeito potente e a importância da participação da família nesse processo. Então, eu tenho que considerar que essa avaliação, se ela é um processo, né? Se ela é um processo, então ela ocorre o tempo todo, né? Ela ocorre o tempo todo a partir das minhas observações, porque o professor é um observador participativo, sendo observador participativo, né? Ele observa, ele atua, ele traz proposições, ele traz intencionalidades e observa como essa criança reage diante de novas aprendizagens, diante de novos desafios. Por quê? Porque eu considero essa criança potente. Eu considero essa criança capaz de produzir, capaz de fazer, capaz de criar. Ela é produtora e coprodutora de cultura e traz bagagens e saberes, tá? E como a família participa desse processo? Eu trago a família para dentro da escola, eu levo em consideração essa família. Essa família tem uma cultura, essa família tem uma formação, né? Essa família, ela tem uma composição, né? Tem crianças que moram com os tios, tem criança que mora com os avós, tem criança que mora só com o pai, tem criança que mora só com a mãe, né? Então, eu tenho que considerar todas essas hipóteses, tá? E aí, você vai, no final, ó, apresente exemplos de instrumentos e estratégias de avaliação que podem ser utilizados para garantir a qualidade da educação infantil, evitando práticas classificatórias ou excludentes, né? Então, as avaliações que eu promovo na educação infantil, elas devem garantir a ampliação das experiências humanas. Elas devem garantir o desenvolvimento integral dos indivíduos, o desenvolvimento integral de crianças, bebês, certo? Então, e elas não podem ser antecipatórias do ensino fundamental, para antecipar etapas do ensino fundamental. Elas não têm caráter classificatório para dizer quem é melhor, quem não é, se reprovou, se não reprovou, né? Então, ela nem é classificatória, então eu devo evitar esse tipo de classificação na educação infantil. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um esqueminha aqui para vocês, ó.
Ó, introdução. Na introdução, eu estou dando aí 3 exemplos de como vocês podem começar a introdução de vocês. E aí eu coloquei as palavras-chave que devem aparecer. É obrigatório aparecer essas palavras-chave. Então, vocês que vão montar, vocês vão escolher exemplo 1, 2 ou 3 e pegar essas palavras-chave e encaixar. Aí você vai usar palavras conectivas, palavras que deem sentido a essas palavras-chave aqui. Né? Então, tem exemplo 1, você pode começar. De acordo com a orientação normativa número 1 de 2013, que trata sobre avaliação na educação infantil, aí você desenvolve seu texto, usando as palavras-chave. O exemplo 2, conforme preconiza a orientação normativa número 1 de 2013, documento que conceitua a avaliação na educação infantil na atualidade, completa aí com as palavras-chave. Aí você tem que usar elementos coesivos, né? Elementos de coesão e coerência para dar sentido ao seu parágrafo. Aí eu não posso também, né, dar tão mastigadinho. Eu quero que vocês peguem essas palavras-chave, encaixem aí. Na 1, na 2, você vai escolher a 1, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. E vai encaixar essas palavras-chave. Tudo bem até aqui, gente, essa orientação? Tá entendendo o que é para fazer? Isso vocês têm até amanhã, à noite, para fazer isso aqui. Porque eu queria usar no domingo, para a gente poder ler junto, para a gente discutir junto. O que vocês acharam aqui dessa orientação? Tudo bem? Entenderam como é que é para fazer? Manda aqui no chat para mim, por favor, para eu ver. Manda por escrito, se você entendeu, manda um joia, tá? E aí? A Eliane balançou a mão. Eu vi aqui. Beleza, Eliane falou que tá muito bom. Shirley disse que entendeu. Beleza, tá? Ó, aí, vamos lá. A Irani também. É que assim, tem algumas meninas já tá acostumadas já com esse tipo de exercício que eu passo, né? Eu já passei esse tipo de exercício aqui umas 2 vezes já. Ó, aqui outra. Agora, vamos lá. A gente falou da introdução, né? Agora o desenvolvimento. Eu também trouxe aqui para vocês, tá? 3 exemplos, tá? 3 exemplos. Aí, exemplo 1. Você vai usar, se você quiser usar o exemplo 1. Segundo este mesmo documento, a criança é vista como... Aí você vai lá nas palavras-chave, tá? Todas essas palavras-chave você vai encaixar. E aí você vai usar elementos de coesão e coerência, palavras conectivas, para encaixar isso no parágrafo. Ah, não quero esse, não está bonitinho, não gostei desse. Vai no 2. Para a orientação normativa, a concepção de criança e infância evidencia que bebês e crianças são sujeitos. Aí vai lá nas palavras-chave. Pega as palavras-chave todas e articula. Você não pode só jogar lá, não, só copiar, não. Você diz porque que ele é um sujeito ativo potente, produtor e coprodutor, porque é um sujeito de direitos, né? Falar da cultura, da diversidade, infâncias. Por quê? Que palavra é essa? Infâncias? Por que eu joguei essa palavra aqui? Por que eu joguei essa palavra aqui? Por que eu joguei a palavra diversidade aqui? Né? Então, não é de qualquer jeito que você vai lá e jogar lá no parágrafo. Você vai articular e explicar aí essas palavras dentro do parágrafo. Ou 3. De acordo com a orientação normativa, crianças e bebês são indivíduos com... Aí você vai nas palavras-chave, encaixa e desenvolve o seu parágrafo, tá? Aí a dica que eu dou é o seguinte, ó. Vamos lá, 30 linhas, tá? 30 linhas. A introdução vai 7, no máximo 7 linhas, no máximo.
No mínimo 5, no máximo 7. Aí, desenvolvimento, mais 7. Aí, aqui mais 7. 3 e 7, 21. E conclusão, tá? 7, vai. Então, vamos fazer aí vamos fazer uma discursiva de 20 a 30 linhas. 20 é o que a VUNESP cobra e 30 é o que a FGV cobra. Eu preciso seguir exatamente o número de linhas? Não. Mas o mínimo eu tenho, entendeu? Por exemplo, você não pode fazer um texto muito curto, tá? Você não pode fazer um texto muito curto. Não tem como. Aqui, ó, para escrever tudo que precisa escrever, menos de 20 linhas não responde, não. Tá? Então, você vai fazer uma discursiva de 20 a 30 linhas aqui. Tá bom? Por favor. Então, aqui, ó, já foi. Né, ó. As palavras-chave aqui deve aparecer na introdução, já foi. As palavras-chave aqui do desenvolvimento, tá? É do parágrafo 1 do desenvolvimento. Ó, ativo, potente, produtor e coprodutor de cultura, sujeito de direitos, respeito, cultura, diversidade, infâncias. Parágrafo 2. Aí você vai escolher um dos exemplos, tá? Nesse sentido, a integração família-escola é muito importante, porque... Aí você vai explicar por que essa integração família-escola é importante. Exemplo 2. Acrescente-se a isso a importância da família, ó, importância da, vou colocar união aqui, ó, união, família, parceria, da parceria, família, escola, uma vez que a família, aí tá aqui, exemplo 3, ademais, eu coloquei essa aqui em homenagem a Carol, né? A família na escola é primordial para este processo. Aí as palavras-chave desse parágrafo: integração, saberes, parceria, escola, família, diversidade, tá? Aí você encaixa aí o que você vai encaixar todas as palavras no parágrafo, mas aí você vai desenvolver um pouco mais, tá bom? E por fim, aqui, ó, a conclusão, tá? Você vai escolher 1, 2 ou 3. Portanto, os instrumentos avaliativos, tá? Ou, exemplo 2, logo, na educação infantil deve ser considerado, aí você vai pôr. Exemplo 3, os instrumentos avaliativos, portanto, por quê? É uma conclusão, né? Aí você vai explicar qual que é a importância desses instrumentos avaliativos na educação infantil. Explicar como é que ele se dá, no que esses instrumentos contribuem, como eles podem ser feitos, tá? Tá aí, ó, as palavras-chave, você vai usar processos, vivências, experiências, portfólios, fotos, vídeos, aí a palavra classificatório e promoção, a gente sabe que a educação infantil, ela não é classificatória e não é por promoção, né? Isso lá preconiza a LDB, certo? Aí, o que que acontece? O que que acontece? Vocês vão explicar por quê. A palavra classificatório, aí vai encaixar e colocar qual que é o sentido da palavra classificatório aqui. E a palavra promoção também, que, né, não tem caráter de promoção, não tem caráter classificatório, tá? Então, eu trouxe essas dicas aí para vocês. Tudo bem, gente, aqui? A explicação do que é para ser feito? Tá ok aqui? Aí vocês tentem me entregar. Ó, uma pessoa já me entregou. Se a pessoa que me entregou quiser me entregar novamente com essas dicas, né? Eu vou pegar, né? Já vou corrigir. Inclusive, ela já vai ganhar um mimo, porque ela me entregou,
tá? Se ela for a única, ela vai ganhar aquele presentinho que eu tinha falado para vocês. Se outras pessoas mais me entregarem, vão ganhar um mimo e vai participar do sorteio lá que eu falei para vocês, nos bastidores. Tá bom, meninas? Certo? Tudo bem por aqui, gente? As dicas de discursiva de hoje são úteis? O que vocês acham dessas dicas aqui? Ajuda aí para escrever ou não? Participa aqui no chat. Não deixa eu sozinha aqui, não. Ajuda? Tá? Então, é assim, gente. Eu sou direta e objetiva na hora que eu vou escrever, sabe? Eu não fico floreando muito. Eu falo o que tem que ser dito. Eu sigo a ordem que eles me pedem lá no edital, né? No edital não, né? Na proposta de discursiva, tá? Eu não tenho meio termo, não. Não fico floreando, não. Eu falo o que tem que ser dito. Por que eu falo o que tem que ser dito? Primeiro que, como eu sempre vou, todos os concursos que eu vou, eu estudei, né? Todos eles, todos. Eu nunca vou para um concurso sem estudar. Então, tem vocabulário, né? E aí fica mais fácil. Professora de língua portuguesa, óbvio, né? Fica muito mais fácil. Só que assim, isso serve para qualquer pessoa, né? Se você estuda, você vai com vocabulário, você vai com mais segurança, você responde aquilo com mais segurança. E se você treinou bastante, a prova só vai ser mais um dia de prova. Você está tão acostumado a responder um monte de questão, está tão acostumado a escrever muito, que no dia da prova só vai ser mais um dia de prova. Dá aquela friozinho na barriga, mas é assim mesmo, tá? Então, eu vou agora, é a primeira vez que estou aprendendo uma discursiva. Já fiz e nada. Então, eu gosto, geralmente os meus cursos são assim, viu, Eliane? Tá? Para quem já está acostumada, ó, a Silvana já participou de outros cursos meus, Silvana que está aí com a gente, outras meninas daqui, tá bom? Então, eu dou essas dicas que eu acho importante, porque é uma receita de bolo, gente. É uma receita de bolo. Você tendo vocabulário e sabendo encaixar as peças certinho, não tem erro. Não tem erro, certo? Né? Por isso que tem que estudar todo dia, todo dia, todo dia, um pouquinho, né? Ler todo dia um pouquinho, escrever todo dia um pouquinho, treinar. É uma receita de bolo, é isso, tá? E aí, se você colocar na sequência, se você coloca na sequência, para o cara da banca é melhor na hora da correção. Ele não perde tempo com a sua discursiva. Ele bateu o olho, tem as palavras-chave que ele quer, ele simplesmente bate lá, olha, coloca a sua pontuação e vai para a próxima. E aí, né? Aí você consegue aí fazer, se dar bem aí na sua discursiva, tá? Então, essa é a dica. Agora eu vou tirar esse material e continuar o material de quarta-feira, que é o currículo integrador da infância paulistana. Nós paramos no slide 26, tá? Nós paramos no slide 26. Então, eu vou parar essa apresentação aqui, certo? Que eu já dei as dicas, e vou voltar. Caso eu não consiga ir para as questões, eu termino o conteúdo, certo? Eu termino o conteúdo e amanhã a gente responde as questões. E essas questões, vocês sabem, vão todas virar Google Forms. Para quê? Para você treinar até gabaritar. Este é o objetivo do Google Forms, tá? Você treinar até você gabaritar, tá? Então, vamos aqui, ó. Vamos lá para o slide. Apareceu aí, né? Ó, eu parei aqui ontem, tá? A gente estava falando sobre o reconhecimento da diversidade, valorização das diferenças e o compromisso com a igualdade, né? Voltando aqui, ó. Voltando aqui só para relembrar, né? Porque é uma gravação e a gente tem que
deixar claro o que a gente está vendo, o que a gente está estudando, nós estamos dando continuidade aos estudos do currículo integrador da infância paulistana. Nós paramos no slide 26, tá? Como bebês e crianças aprendem, tá? Como é que eles aprendem? Então, aqui, ó, estudos atuais sobre como os bebês e as crianças aprendem mostram, no entanto, que elas aprendem por meio da interação com as pessoas e com as coisas. E digo mais, né? Elas aprendem a partir das brincadeiras. Isso foi questão de concurso, né? Como eu já tinha dito, isso foi questão de concurso, tá? Teve um exemplo, né, de como a professora organizou a sala para receber as crianças, e aí o candidato teve que explicar por que é que a professora organizou a sala daquele jeito, explicar como é que as crianças aprendem. Isso foi, se eu não me engano, foi da VUNESP. Foi da VUNESP, tá? Vamos lá. Estou no segundo tópico, tá? A aprendizagem depende da interação entre crianças, entre elas e os adultos, e do acesso que elas têm ao meio sócio-histórico-cultural do mundo que se apresenta para elas. Gente, eu estou falando aqui, tem o pessoal que falando, tá dando interferência para vocês ou não? Ou vocês estão escutando só a minha voz? Tá atrapalhando? Tá tudo bem? Manda um joinha aqui no chat para mim, se está atrapalhando não, por favor. Eu estou falando, vocês estão conseguindo me ouvir claramente? Porque vocês sabem, né? Criança tá de boa, né? Então tá bom. Que bom. Que bom que vocês estão conseguindo me escutar, tá? Então, aqui, ó, o César. Nem um pouquinho, né? Nem um pouquinho. Então, ali, que eles estão no festival de jogos ali, e vocês sabem criança como é que é quando tá empolgada, né? Então, tá. A aprendizagem depende da interação entre crianças, entre elas e os adultos, e do acesso que elas têm ao meio sócio-histórico-cultural do mundo que se apresenta para elas. É a aprendizagem com as experiências vividas, portanto, que impulsiona o desenvolvimento, produto das experiências ativamente vividas pelas crianças em contato com crianças de diferentes idades, com adultos e com o mundo de objetos, relações, linguagens, conhecimentos, hábitos e costumes, valores, formas de pensar, de falar e de se expressar, com que a criança entre em contato, tá? As crianças aprendem quando fazem parte, quando acompanham os processos vividos como sujeitos, pensando junto, planejando junto, avaliando junto, participando nas tomadas de decisão e nas escolhas. Porque, assim, a gente tem um currículo que considera a criança como centro do processo, a gente tem um currículo que valoriza o fazer das crianças, valoriza as produções das crianças. Então, elas devem ser ouvidas, né? Elas devem ser ouvidas para que esse currículo tenha vida, para que esse currículo ganhe vida. Então, as proposições das intencionalidades, elas devem partir a partir das observações que os professores fazem com relação às crianças, né? É no brincar junto que ele descobre, né? Como o professor é um observador participativo, é no brincar junto que ele descobre as necessidades, os desejos das crianças para que elas consigam aprender a partir das brincadeiras, a partir das interações, tá?
O lugar do professor, da professora. Ficou bem miudinho. Bem miudinho, né? Aqui, agora que eu vi. Nossa. Fazer assim, ó. Quer ver? Vou distribuir rapidinho, ó. Rapidinho ajeito isso aqui para deixar bem grandão pra gente, ó. 1, 2, 3. Rapidez. Quer ver? Ficou muito miúdo. Eu não consigo ler assim, não. E eu tô sem a minha tela grande, né? Eu vim aqui para casa da minha mãe. E aí não dá para, ó. Eu jogo aqui. Ficou muito miúdo. Ó. Já jogo aqui. Rapidão isso aqui, gente. Ó. Joga aqui, Ctrl V. Ó. Aí eu pego mais um pedacinho aqui, ó. Vem aqui. Importante. Agora aqui, ó. E jogar mais um pedacinho aqui, ó. Não foi? Esse. Ficou mesmo, mas ainda consegui copiar alguma coisa. Mas eu tô arrumando aqui para eu poder jogar aqui para vocês, senão fica muito miúdo. No lugar da professora. Agora aqui. Lá para cá agora, ó. Aí que eu vou aumentar. Porque senão eu não consigo ler e falar com vocês. Ó, esse pedaço. Só mais esse pedacinho aqui, ó. Eu jogo para cá, ó. Eu recorto. E passo para cá. E passo para cá. Aí sim, eu consigo ler para vocês e deixar bem grandão, tá? Ó, aí, na hora que eu vou ler, eu vou deixar bem grandão. Aqui, ó. E aqui e aqui, tá? Ó, o lugar, né, do professor, professora. É importante destacar aqui, ó. Página. Agora dá para enxergar, né? Importante destacar, professora, amanhã para entregar a discursiva. Isso, tenta me entregar até amanhã à noite, tá bom? Por favor, que aí eu encaixo na aula de domingo, tá? No nosso aulão de domingo. Beleza? Ó, é importante destacar que a participação e o envolvimento de bebês e crianças nas experiências vividas nas unidades educacionais acontecem quando são intencionalmente organizados pela professora e pelo professor. Estes, assim como o conjunto de educadores e educadoras das unidades de educação infantil e de ensino fundamental, são os protagonistas que organizam as condições para o protagonismo de bebês e crianças. Como eu já falei, né, a Sueli Amaral Mello, ela que defende isso, que o protagonismo de bebê só é possível, né, através do protagonismo do professor, né? Esse protagonismo ele existe, mas é parte da intencionalidade, né, das propostas que os professores trazem para as vivências e experiências, para que as crianças consigam desenvolver esse protagonismo.
para que as crianças consigam ampliar as suas experiências humanas, né? Que esse é o papel do professor da educação infantil. Ele amplia as experiências humanas de bebês e crianças através de intencionalidades, proposições, né, que organizam, né, tempos, espaços, materialidades que contribuam para esse desenvolvimento integral, porque tempos, espaços e materialidades é o segundo educador na educação infantil. Isso, os documentos, eles defendem isso. Aí a gente tem que saber que é de extrema importância a questão estética, né, a forma como se organiza. Então, só é possível o protagonismo dos bebês através do protagonismo do professor, tá? Aí, vamos lá, a gente está continuando a falar do papel do professor neste currículo flexível, neste currículo que considera a criança como potente, ativa, capaz, né? Como uma criança que produz, produtora e coprodutora de culturas infantis, né? Então, esse fazer docente, ele se constitui não apenas pela formação acadêmica inicial, nem apenas a formação continuada nos tempos de estudo coletivo nas unidades educacionais em que atuam, né? Então, a formação da professora e do professor de crianças na educação infantil e no ensino fundamental se dá também na relação com a prática pedagógica, no conhecimento e estabelecimento de vínculos com as crianças, porque a gente tem a nossa formação inicial, mas tem a nossa formação em trabalho, e ela é feita a partir da ação, reflexão, ação. Sempre assim. Você vai lá, né, bota em prática aquelas propostas, aquelas intencionalidades. Faz, né, participativamente, como observador participativo, faz os registros devidos, né, lá no caderno de passagem, no diário de bordo, né, nos relatórios descritivos, nas fotos, filmagens. Para quê tudo isso? Porque você vai, a partir dos registros, né? Primeiro que você está criando ali uma memória de todo o processo vivido. É uma forma de você valorizar aquilo que as crianças vivenciaram, mas é uma forma de você refletir a sua prática, de você olhar assim e ver o seu trabalho. Eu alcancei meus objetivos, minhas proposições, minhas intencionalidades contribuíram para a ampliação das experiências humanas de meus bebês, de minhas crianças. Então, o papel docente, essa formação, ela é contínua. Ela se dá no dia a dia, se dá nos horários coletivos que a gente tem de estudo, tá? Então, a gente tem que considerar isso também na educação infantil, tá? Deixa eu aumentar aqui. O papel fundamental que as professoras e professores têm na organização das experiências que bebês e crianças vivem nas unidades educacionais exige que planejem sua prática pedagógica e a replanejem com os bebês e as crianças de sua turma. Selecionem, organizem e disponibilizem materiais, organizem as formas de gestão de tempo, atentem para estabelecer relações democráticas com o grupo de crianças, colegas e famílias. Proponham e organizem vivências com as crianças e para as crianças. E avaliem todo esse percurso a partir da interação, observação e diálogo com os sujeitos envolvidos no processo. Foi tudo que eu acabei de falar agora. A importância da escuta atenta e criteriosa,
das necessidades, dos desejos, daquilo que as crianças apontam como, de fato, o que é importante para elas no desenvolvimento delas. Elas vão apontando e, né, você vai planejando conforme aquilo que você vai observando. Óbvio, né? Você tem como parâmetros documentos? Sim. Os documentos, eles são norteadores, eles são diretrizes, mas o que vai, de fato, colaborar para um currículo rico em experiências é aquilo que você observou das necessidades, dos desejos das crianças. Porque é um currículo flexível, é um currículo que não é estanque, é um currículo que não sofre rupturas, é um currículo que considera uma faixa etária muito específica, uma faixa etária que tem muita imprevisibilidade, muita imprevisibilidade. Você está ali contando a história, de repente uma criança sai correndo, aí você para a história, vai lá atrás e volta novamente, né? E aí tem aquele que está um pouquinho mais tristonho, que você tem que dar uma atenção maior e tá ali contando a história. Você se organizou para contar aquela história, mas você tem que contar com a imprevisibilidade que faz parte dessa faixa etária, né? De 0 a 5 anos, e também que adentra-se no ensino fundamental, porque a educação infantil, como preconiza o currículo integrador da infância paulistana, né? A infância, ela vai do 0 aos 12 anos, de acordo com o estatuto da criança e do adolescente, tá? Vamos lá. Andiamo, né? Andare via. Continuando aqui nossa matéria do dia. Deixar bem grandão, porque senão eu não consigo ler. Eu tô sem minha telona hoje, só com o meu computador, tá? Educadoras e educadores são, portanto, responsáveis pela organização da vida de bebês e crianças nas unidades educacionais, de modo a provocar sua formação como cidadãos de direitos. Neste sentido, são responsáveis por repensar os tempos e espaços na educação infantil e no ensino fundamental, questionando as organizações convencionais que tendem a posicionar as crianças umas atrás das outras, executando as mesmas tarefas, ao mesmo tempo num disciplinamento de mentes e corpos. Em seu lugar, cabe propor novas experiências que favoreçam interações e conhecimento do mundo na perspectiva de formação de inteligências plenas e personalidades solidárias, né? Na educação infantil, né, o currículo integrador da infância paulistana defende um currículo em que as crianças possam se expressar livremente, né? Aqui não cabe alunos enfileirados, fila indiana, né, que o pessoal chama. Não é isso que o nosso currículo defende. O nosso currículo defende, né, um pensar livre, um pensar crítico, um pensar observador, criativo. Mas para que isso ocorra, né, as crianças têm que passar por experiências ricas, né? Não pode ser experiências em que elas não possam pensar, não possam criar. Então, eu tenho que romper com o modelo tradicional, em que o professor ele é o dono do saber e que as crianças são seres passivos, tábulas rasas que não sabem de nada, né? E a gente está ali para encher suas cabecinhas de informações. Não, a gente está ali para, com eles e para eles, trazer experiências ricas através das nossas observações participativas e do nosso olhar crítico, nossa observação atenta e criteriosa, cuidadosa, tá? Meninas, tudo bem até aqui esse currículo? Olha, vocês veem
que essas coisas se repetem na avaliação normativa, essas coisas se repetem no currículo da cidade, educação infantil, se repete na normativa de registro, se repetem nos diversos documentos da prefeitura. Por quê? Porque a base de tudo é isso. A base de tudo é um currículo que considera a criança ativa, tá? É um currículo que considera que a criança aprende a partir das brincadeiras e interações, considera que o professor, ele é um observador participativo, que pensa um currículo que amplia as experiências humanas, e considera que esse currículo, ele é contínuo, que não sofre rupturas. Além do mais, que a avaliação, ela não é classificatória, nem tem caráter de promoção, né? E sim do desenvolvimento ao longo do processo de ensino-aprendizagem, tá? Tudo isso eu vou repetindo, e vou repetindo, e vou repetindo, para quê? Para que na sua mente você crie vocabulário, para que você tenha vocabulário, para que no dia você consiga resgatar essas palavras, esses termos rapidamente, tá? Então, às vezes eu sou repetitiva, falo a mesma coisa, de formas diferentes, em contextos diferentes, tá? O Google Forms pega, treina, porque precisa repetir, para poder aprender, tá bom? Vamos lá, hoje eu tô meio aqui, meio tortinho aqui, mas dá para levar, tá? Vamos lá. Agora, o papel da cultura na formação humana. Como é que a cultura tem a ver com esse currículo integrador da infância paulistana, né? De que forma a cultura ela contribui para o desenvolvimento de bebês e crianças? Primeiro que eu tenho que considerar a cultura trazida por essas crianças. Essas crianças não são tábulas rasas. Essas crianças trazem consigo conhecimentos, saberes de povos, né? Das famílias às quais elas pertencem, certo? Então, aqui, de modo que eu vou considerar e não vou ampliar, não, eu vou considerar, e a partir daquilo que eles trouxeram para mim, eu, enquanto educadora da primeira infância, eu vou ampliar isso, tá? Então, ó, a cultura humana, né, o papel da cultura na formação humana. A cultura humana é fonte das qualidades humanas que foram criadas ao longo da história no mesmo processo em que foram criados os objetos. Só vou dar uma separada aqui, ó. Só um minutinho, meus amores. Vou colocar um e-mail aqui para ver se tá melhor e aumentar a letra, tá? E aumentar a letra aqui, a fonte. Deixar 20. Deixar aqui, ó. 18. Vamos ver se vai. Ó. Cultura humana é a fonte, né? Aqui, ó. Peraí. Deixa eu subir. E esse aqui eu vou subir para eu poder aumentar. Não tá indo. Você vai. Deixar assim. A cultura humana é a fonte de qualidades humanas que foram criadas, né, ao longo da história, no mesmo processo em que foram criados os objetos. Por isso, o espaço das unidades educacionais precisa ser desafiador no sentido de apresentar a bebês e crianças aquilo que elas ainda não conhecem,
além de valorizar suas próprias criações e recriações dessa cultura, das culturas a que tem acesso. Desse ponto de vista, a cultura não estabelece hierarquia, mas congrega, olha que bacana aqui, ó. Então, ó, congrega o conjunto da produção humana que todas as pessoas devem ter acesso, porque contribuem para a sua formação. Então, é papel nosso fazer o quê? Respeitar a diversidade, respeitar a cultura que as crianças trazem consigo e ampliar isso, né? Não é porque elas trouxeram é melhor ou pior, não. A gente vai congregar esse conjunto de produção humana, né? E ampliar isso para contribuir com a sua educação integral, tá? Então, a cultura como complexo e plural é permeada também pelas relações de poder, o que torna essencial que a visão adultocêntrica de educadoras e educadores seja superada para que não calhe as culturas infantis, as expressões de bebês e crianças, as culturas apresentadas aos bebês e às crianças não podem perpetuar discursos ou práticas que legitimem relações desiguais entre as pessoas, fundamentadas em diferenças de faixa etária, gênero, etnia, credo, classe social, que reforçam relações opressoras. Então, a gente já discutiu sobre isso, né? A importância do respeito à diversidade, a importância dos saberes dos diversos povos que contribuem à cultura brasileira, né? Porque é nosso papel ampliar, né? É nosso papel trazer apresentar novos conhecimentos da nossa cultura. Esse é nosso papel. As crianças trazem a cultura e é nosso papel ampliar ainda mais esse conhecimento com relação à nossa cultura, tá? Eu ampliei assim para eu poder ler, que eu não estava conseguindo. Agora eu vou colocar de volta aqui, tá? Ações que podem concretizar essas concepções e princípios. Uma vez que os bebês e as crianças... Não, borboleta. Ah, é o gato. Uma vez que os bebês e as crianças aprendem nas interações, as relações horizontais, tá? Ó, horizontais, tá? Estabelecidas entre as crianças e as crianças. Ó, estabelecida entre as crianças, né, entre elas, os pares, os mesmos pares, e entre crianças e os adultos, assim como entre os adultos e também entre escola e família, provocam nas crianças uma atitude respeitosa, responsável e democrática. Um currículo organizado com base em relações horizontais, ouve a criança, busca seu envolvimento e participação, e com isso proporciona experiências significativas. Promove a integração entre as linguagens e disciplinas, numa proposta das relações horizontais entre atores, suas culturas e suas histórias, tá? O currículo integrador percorrerá processos distintos, mas independentes de aprendizagem entre a educação infantil e o ensino fundamental. Mas olha que bacana aqui, ó. Vou ler de novo para a gente finalizar a nossa aula, e amanhã eu finalizo 33, 34, e a gente vai para as questões, tá? Amanhã, aula à noite, tem aula à noite de reposição. Aí eu mando o link, e amanhã também tem Google Forms. Vou mandar para vocês também. Tem acho que uns 2, 3 Google Forms para vocês, tá? Vou finalizar aqui o último tópico, tá? Currículo integrador percorrerá processos distintos. O que são processos distintos? Diferentes, mas interdependentes de aprendizagem. Um depende do outro. São processos distintos, mas que um depende do outro, mas independentes de aprendizagens entre a educação infantil e o ensino fundamental, pautados no acolhimento, na percepção do outro, na valorização da originalidade das formas de expressão e na subjetividade de cada bebê e criança
compreendendo-os como sujeitos com conhecimentos diferentes e não hierarquizados entre si, tá? Paramos aqui no slide 32, amanhã tem 33, 34 e questões. Aí eu fico aguardando, né, para quem conseguir, tiver oportunidade de fazer a discursiva, né, com as dicas que eu dei hoje, tá bom? Por hoje é só. Meu muito obrigada. Boa noite a todos. Bom descanso, gente. Fica com Deus. Obrigada pela companhia. Só um minutinho. Oi.